vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho de jogadores que rescindiram com o Atlético. O Atlético não vai exercer o direito de compra, que já está acertado disso. Além disso, a gente vai falar também uma fala do CEO que é muito importante sobre credibilidade. É importante a gente dizer sobre isso, porque o ano do Galo não é bom, o momento do Galo não é bom, mas é necessário a gente falar sobre isso e é importante. Também tem que comemorar, tá? Tem algumas coisas que é necessário comemorar e a gente vai falar sobre isto agora. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 35 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado aí. Vamos ver quantos inscritos a gente consegue bater até o final deste ano. E eu tô na expectativa. E se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias também. Todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Então dá essa moral aí pra gente. Demorou? Então vamos falar. O Atlético já noticiou tem alguns interesses, algumas sondagens do Atlético já neste mercado, mas tem algumas decisões tomadas. Decisões que são muito importantes para a temporada. Decisões que são aliviantes para o torcedor. Como assim, Matheus? Caio Paulista, rapaziada. Caio Paulista vai ser devolvido ao Palmeiras, tá? Vai ser devolvido ao Palmeiras. Isso é uma notícia muito importante. Essa semana saiu que o Palmeiras vai exercer mesmo o direito de compra do Bruno Fux, 4 milhões de euros, um bom dinheiro, dá mais ou menos 25 milhões de reais, bom dinheiro para o Bruno Fux, um cara que nem estava no elenco mais, então uma ótima venda do Atlético. E parece que o Atlético rejeitou a primeira proposta pelo Fausto Vera. De 2 milhões de dólares por empréstimo, mais opção de compra. O Atlético quer 4 milhões de dólares, 4 ou 5 milhões de dólares agora. Se conseguir vender por 5 milhões de dólares agora, fazer 45 milhões com esses dois atletas, maravilha. Maravilha, porque são dois atletas que precisam sair do Atlético, que não vão ser reaproveitados, e é um dinheiro que precisa entrar em caixa. O Atlético está necessitado, o Atlético está com déficit. Mas, sobre situações também definidas, que é muito importante. Graças a Deus, Caio Paulista não vai mais ficar no Galo. Isso é muito importante. Com a ida do Bruno Fux pro Palmeiras, o Atlético confirmou que vai devolver Caio Paulista. Caio Paulista não vai ficar mais no Galo. Isso é muito importante, é uma notícia ótima pro torcedor atleticano. Um cara que não conseguiu jogar futebol aqui no Galo, tem suas deficiências, não é um bom lateral, defende muito mal, ataca bem, mas defende muito mal, se perdeu um pouco, ficou muito queimado, precisava ir embora e o Atlético notificou o Palmeiras sobre isso, né? Então é importante dizer, Caio Paulista não fica mais no Atlético para 2026. É uma das melhores notícias que o atleticano podia ouvir no dia de hoje, saber do dia de hoje, porque a gente sempre fica na dúvida, né? Será que eles não vão querer reaproveitar porque vai ser difícil achar lateral esquerdo no mercado? Será que o Atlético vai tentar fazer um negocinho aqui, um bem bolado? Não. O Atlético não vai ficar com o Caio Paulista, um cara que não foi identificado com o torcedor, que se queimou. A verdade é essa, ele se queimou muito fácil no Atlético, se queimou muito rápido no Galo, e é um cara que, cara, ofensivamente, ele até tem suas qualidades, porque ele era ponta, ele não era lateral, ele era ponta. Então ele como ponta, ele tem até suas qualidades, ele consegue desenvolver bem, atacar bem, como ala, beleza, mas como lateral, cara, ele não pode ser reserva do Arana, porque é aquilo, né? O jogador ruim, ele tem um problema, uma hora ele vai entrar, você vai precisar dele, ele vai entrar. E aí ele entrega algum gol e a gente passa raiva. E defensivamente, ele é abaixo da crítica, ele estava muito mal. Então o Atlético vai vender o Bruno Fux por 4 milhões de euros, né? Quase 25 milhões de reais, uma ótima grana. E já noticiou o Palmeiras, que é o clube do jogador, e o Caio Paulista está envolvido nessa negociação, que não vai ficar com o Caio Paulista. Então, uma ótima, graças a Deus, decisão pro torcedor. O Vera também deve estar de saída, Gabriel Menino também de saída, mas no momento confirmado, Caio Paulista vai voltar para o Palmeiras. O Palmeiras já comunicou que vai deixar o Caio Paulista para o mercado, que ele não vai ser utilizado na próxima temporada e ele pode procurar outro clube. Parece que o Vasco já está interessado e outros clubes também estão interessados. Mas é isso. Outra informação importante que saiu, o Atlético está de olho no Juninho Capixaba, 7 milhões de euros. Achei caro. Mas é um baita jogador, gosto muito do Juninho Capixaba, mas eu não gastaria 7 milhões de euros nele, eu gastaria num ponta, eu gastaria no meio, eu gastaria no primeiro volante, compraria para um atacante. Acho que tem outras posições que o Atlético precisa investir, e a gente sabe que o Atlético, Matheus, tem que investir, tem que cobrar dinheiro, tem que cobrar, mas eles não vão colocar tanto dinheiro assim, galera, em vários jogadores, então a gente tem que deixar claro. O Atlético também precisa de um zagueiro, porque o Vitor Hugo, a situação está indefinida, o Atlético não sabe se vai ficar ou não com o Vitor Hugo. Saiu uma possível sondagem do Atlético também no atacante Savarino que jogou no Galo, foi campeão brasileiro pelo Atlético em 2021, mas saiu meio conturbado do clube, né? Mas o Atlético tá de olho nele e eu gostaria, né? E
Além disso, tem também, quem que era o outro que eu ia falar? E o Saravia. Esse é outro, né? Deixa eu ver. O Saravia aqui, ó. O Saravia, 32 anos o Saravia, o Atlético não vai ficar com o Saravia também, que o contrato estava encerrando. Um cara super... cara, que se entregou muito pelo Galo, só que ele tem um problema muito claro de lesão. E eu acho muito difícil contar com ele, né? Porque ele tem um problema muito claro de lesão. E quando o cara da idade dele tem problema de lesão, cara, você não consegue contar com ele na temporada. Então é melhor você dispensá-lo. Eu acho que o Nathanael ele vai ficar. Eu duvido que o Nathanael vai embora do Atlético, a não ser que pinte uma proposta, mas eu acho bem difícil. Mas se não tem uma proposta, acho que o Nathanael como reserva, acho que até ok, acho que até vale. Como titular, eu acho que o Atlético tem que ir atrás de um outro lateral direito, né? Acho que um lateral direito o Atlético tem que ir atrás, acho que de um zagueiro pelo menos tem que ir atrás. Um primeiro volante, eu ia atrás de dois, mas dois primeiros volantes, um ponta. As posições de Atlético precisa zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo reserva, um volante, um ponta direita e um centroavante. 6 jogadores aí que pelo menos o Atlético tem que ir atrás. Vamos ver qual que vai ser esse malabarismo no mercado, porque o Atlético, e aí uma frase que eu ia trazer do CEO ontem, o Atlético ele precisa recuperar a credibilidade no mercado, e não só para ser um bom comprador ou um bom vendedor. O Atlético precisa recuperar a credibilidade de conseguir fazer boas negociações. O Atlético não foi bem nas últimas janelas, gastou sim muito dinheiro e foi e errou muito nessas contratações. Agora o Atlético precisa ser mais assertivo, precisa ter mais eficiência. Essa palavra que o Pedro Daniel trouxe é muito verdade. O Atlético precisa ser mais assertivo, precisa ser mais eficiente. Eu vou trazer 2 modelos aqui depois, até do Brentford e do Brighton, falar um pouquinho mais sobre esses 2 times, como eles contratam e como a ciência de dados impacta nisso. O Atlético precisa focar mais nisso, precisa nivelar mais nisso. Tem que ir atrás desse tipo de jogador. E tem um monte de jogadores que têm boas oportunidades, jogadores que não são muito caros. Por exemplo, Fortaleza que foi rebaixado, tenho 2 jogadores lá que eu gosto muito. O Gaston Ávila, que voltou pro Ajax, que o Atlético poderia ir atrás. Um zagueiro canhoto, bom zagueiro, 24 anos, jovem, tinha de 3 milhões de euros. Então um cara que dá para negociar ali. E também o volante Pierre, um cara que pode chegar para compor o elenco, talvez não para ser o titular absoluto, mas para compor o elenco. Eu acho que tem muita qualidade, o Atlético pode saber usufruir bem. O Ceará tem alguns jogadores que talvez funcione, talvez o Matheus Bahia para ser lateral esquerdo reserva. Tem que entender ali se faz sentido mesmo. Eu tô pensando, assim, gente, no que o Atlético consegue fazer em malabarismo do mercado. Mas ele precisa ir atrás de um primeiro volante bom, que é caro, bom. De um centroavante bom, de uma ponta direita bom. Tem o Galeno, se não me engano, Galeano, do Ceará, que também tem boa qualidade, tem boa velocidade. Mas, enfim, o Atlético ele precisa recuperar esse prestígio do mercado, precisa ser mais assertivo, precisa ter mais credibilidade, uma coisa que perdeu muito. Estão batendo muito no Atlético porque não tem credibilidade, mas ninguém é bom pagador. Tudo bem, mas todo mundo não ser bom pagador não quer dizer que todo mundo não tem credibilidade ou prestígio, né? Porque existe diretores de futebol que tem know-how, que bancam, que tem palavra, que trocam ideia, que tem contatos, que tem credibilidade. E a gente precisa que o Pedro Daniel, que o Paulo Brax, que o São Paulo, ele recupere isso pro Atlético. O Atlético precisa recuperar isso. E é uma situação necessária pro decorrer do ano, pro decorrer da temporada e para fazer um mercado decente. Porque se não fizer, vai cair. Isso é um fato, isso é uma realidade. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis.